Nicolás Maduro coloca uma farda militar e convoca a Venezuela para a guerra, inclusive colocando que os venezuelanos estão mais do que preparados para lutar contra o país mais genocida da história. Mas, ao mesmo tempo, alega que a ONU precisa, por meio de uma carta, defender a soberania da América Latina e conta com o apoio de alguns outros líderes da região. Será que os americanos, depois de deslocarem mais equipamentos militares próximos da costa da Venezuela, farão essa incursão militar? Enquanto isso, o Brasil aciona o dispositivo da lei de reciprocidade e uma resposta ao tarifaço dos Estados Unidos parece cada vez mais próxima. Com Lula falando que não vai se ajoelhar para os Estados Unidos. E, aliás, ganha um apoio importante, a China. Em conversas, Wang Yi e Mauro Vieira, que são os ministros das Relações Exteriores, estabeleceram que China e Brasil podem ser exemplos do combate à unilateralidade promovida pelos Estados Unidos e a China promete ajudar o Brasil contra o tarifaço, contra as sanções do presidente americano. Falar um pouquinho também, galera, sobre Lindsey Graham, política importante dos Estados Unidos, que alega que os americanos vão punir Índia, China e Brasil por conta dos ataques que a Rússia fez contra o solo, contra civis ucranianos, e a União Europeia, que começa a se mobilizar a partir da Ursula von der Leyen para dar uma resposta às agressões russas. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Turquia, que rompe relações comerciais e principalmente também de troca ali de mercadorias, enfim, né, de passageiros, com Israel, alegando o uso da fome como uma arma deliberada de guerra. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que eu tenho um recado muito especial para você, hein? A Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é a conta que eu e mais de 3 milhões de usuários aqui do Brasil utilizam, o maior do Brasil, tá oferecendo para você nesse momento em que o dólar teve uma queda assim, galera, só você comparar, pô, o ano passado chegou a bater 6,30, agora tá com valor que é muito mais factível. Eu aproveito para diversificar as posições, não é recomendação de investimento, claro, né? Ainda mais com o cupom Ricardo15, que te dá a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Galera, você tá entendendo o que é isso? Pô, sei lá, o dólar tá 5,40, você paga 5,25. Praticamente a Nomad te paga para você comprar os seus dólares com as melhores taxas da maneira mais simples que existe. Você compra ali, galera, depois de 15, tem que baixar a conta, né? Depois, é super simples, tá? Facinho, você consegue. Depois de 15, você faz a compra ali nos primeiros 15 dias. Depois de um dia útil, o dinheiro já está de volta na sua conta por meio de um cashback. Fora que a Nomad é utilizada em mais de 180 países, então em suas viagens internacionais, acho eu, né, que é muito mais simples do que ficar convertendo moeda, comprando dólar na hora e contar com a sorte de ter um valor do dólar confiável, sendo que agora, na minha visão, claro, né, tá barato em relação ao passado recente. Fora que a Nomad também tem uma série de benefícios, que você entra no aplicativo e encontra, galera, de aluguel de carro, tem a questão, por exemplo, de você, utilizando o Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, inclusive, tá? Ter cashback em dólar a partir das suas compras aqui no Brasil, usar, por exemplo, o Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, dentre vários outros benefícios. Galera, de verdade, é sensacional, tá? Então, ó, link aqui na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, cupom Ricardo15 e compre os seus dólares de maneira mais simples, com desconto ainda de 15 centavos por dólar convertido. Olha, galera, oportunidade sensacional, hein? Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, o Nicolás Maduro parece cada vez mais preocupado, e é óbvio, né, porque a gente teve ontem, por exemplo, o deslocamento das embarcações americanas, pelo menos 7 navios de guerra e um submarino de propulsão nuclear, que se aproximou da costa da Venezuela. O Nicolás Maduro colocou, lembrando, né, que ele já tinha feito a convocação do exército, já tinha colocado 15 mil tropas na fronteira com a Colômbia, já tinha convocado a milícia bolivariana, que na verdade são civis que estão sendo convocados para a guerra. Ele até falou, né, camponeses, proletários, população civil, vamos empunhar em armas, fuzis, mísseis, vamos colocar aqui para resistir a essa ofensiva dos Estados Unidos. Então, milícia bolivariana, exército bolivariano colocado ali para resistir à ofensiva dos Estados Unidos. Hoje ele falou, por exemplo, que ele quer defender a soberania da Venezuela, colocando ali a sua farda militar. Inclusive colocando, por exemplo, segundo as suas palavras, que hoje ele pode dizer, depois de 20 dias de anúncios, ameaças, guerra psicológica, 20 dias de cerco contra a Venezuela, que estamos mais fortes do que ontem e preparados para defender a paz, a soberania e a integridade territorial.
muito mais preparados do que estávamos ontem. Os americanos não conseguiram e não conseguirão. Não há forma de entrar na Venezuela. Além disso, fez questão de tecer também elogios a Gustavo Petro, porque o Gustavo Petro, a Colômbia, né, que é o presidente da Colômbia, ele já avisou que ele é a favor de uma não intervenção de países estrangeiros na América Latina. Mais uma vez reforçou isso, que os problemas da América Latina devem ser resolvidos por meio da CELAC, por meio da Organização dos Estados Americanos, não por meio de uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos, deixou bem claro isso, mas também deixou bem claro que o exército colombiano protege a Colômbia e que o exército colombiano vai se meter a, eventualmente, né, bloquear qualquer tipo de ação militar dos Estados Unidos. Mas o Gustavo Petro, por exemplo, ele mandou 25 mil militares também para a área de fronteira. Fronteira com a Venezuela, né? Venezuela e Colômbia alegam que isso faz parte de um programa de combate à atuação do narcotráfico, que é justamente o que o Trump alega estar querendo combater, derrubando o governo do Nicolás Maduro. Lembrando que, na prática, ele não assumiu publicamente que ele vai fazer isso, mas quando foi confrontada Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, ela fala que ela não considera o Nicolás Maduro como presidente legítimo, já que as eleições da Venezuela não foram legítimas, e que o Nicolás Maduro é um foragido da justiça, que ele é o líder do cartel Los Soles, que é um dos cartéis que foi considerado como um grupo terrorista na América. Ou seja, o Trump tem a clara visão que combater o Nicolás Maduro na Venezuela não significa um golpe, ou não significa uma intervenção em um país, em um estado, já que a Venezuela não tem um governo reconhecido e o Nicolás Maduro não é um presidente, na visão americana. Ou seja, não seria legítimo qualquer tipo de ação militar. Pô, galera, é óbvio, né? Quando você pega as movimentações, a própria inteligência venezuelana, a aproximação das embarcações e coisa mais pesada deve chegar na semana que vem, são as previsões, que uma possível ação no território venezuelano deve acontecer. A questão é, para derrubar o Nicolás Maduro, vão ser ações da inteligência para combater a atuação do narco, enfim, né, no território venezuelano? Galera, não sei. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Até porque, como eu já trouxe para vocês, se a preocupação dos Estados Unidos é estritamente o combate aos cartéis, há sim a atuação na Venezuela, é fato, mas outros países poderiam ser colocados como prioridade. Na questão do fentanil dos opioides, o México, por exemplo. Na questão do pozinho branco que entra pelo nariz, sabe o que eu estou falando? Colômbia, Equador, a Bolívia, o Brasil, galera, querendo ou não, é muito mais forte que a Venezuela nesse sentido. Então, se a Venezuela está sendo o objetivo primário, talvez não seja somente a questão dos entorpecentes para a sociedade americana. Além disso, pessoal, Nicolás Maduro colocou, né, que a Venezuela não está construindo um poder militar para roubar recursos naturais de outro país, que a Venezuela não possui armas atômicas ou submarinos nucleares e que a Venezuela não ameaça ninguém, nem possui bases militares espalhadas pelo mundo, uma clara referência, claro, aos Estados Unidos. E alega que a população venezuelana, o exército e a milícia bolivariana está pronta para lutar contra o império mais genocida da história do planeta. Ou seja, um conflito aparentemente se aproxima. E aí, claro, né? O Nicolás Maduro não vai falar, beleza, os Estados Unidos, desculpem, estou aqui rendido, sei que eu não tenho capacidade, na prática não tem mesmo. Mas quando a gente pega, por exemplo, só para vocês terem uma noção de comparação, a Marinha dos Estados Unidos, ela é mais poderosa do que todas as marinhas da América Latina, ou seja, México para baixo, do México até o sul ali, o Estreito de Drake, né? O sul do contato do Chile com a Argentina, é mais poderoso que todos em conjunto. Os Estados Unidos é o país que mais gasta no âmbito militar e tem altíssimas capacidades tecnológicas. Claro que sempre remonto para vocês, um conflito armado não é super trunfo. Ah, eu tenho tantos porta-aviões, eu tenho tanto, então eu perdi, né? Galera, tem toda uma lógica de inteligência, intervir, por exemplo, no território venezuelano, seja na área de floresta amazônica, seja na área, por exemplo, urbana, que seria uma atuação mais de guerrilhas, não é algo simples. Mas com certeza os americanos, com a sua inteligência, têm uma altíssima capacidade, caso queiram de fato, fazer essa intervenção no território venezuelano. E isso preocupa o Nicolás Maduro. Tanto que o Nicolás Maduro mandou, mais uma vez, já tinha feito o pedido à ONU há 2 dias, agora mandou uma carta para a ONU pedindo para que o Antônio Guterres, o secretário-geral, faça algum tipo de intervenção, alegando que os Estados Unidos estão violando a Carta da ONU. A Carta da ONU, que dentre vários outros princípios, fala da questão do respeito, da soberania territorial, e somente em casos, né, de guerra, de conflito, tudo tal. Mas como eu falei para vocês, qual que é a alegação que os americanos podem colocar? Que
que como eles não reconhecem a Venezuela como um Estado, pelo menos não enquanto Nicolás Maduro está na figura de presidente, já que um Estado precisa de um território, de um governo reconhecido e de uma população, e o Nicolás Maduro não seria esse governo reconhecido, os americanos alegam que como eles colocam como um grupo terror, né, o cartel Los Soles e o Maduro seria a liderança desse cartel, não há nada de legal, não há violação da Carta da ONU. Fora que, convenhamos, galera, não é um forte do Trump ficar seguindo, né, ou respeitando esses organismos internacionais. Seja a OMC, seja a ONU, não acho que vai fazer algum tipo de pressão contra o Trump. Mas o Maduro exigiu medidas mais efetivas. Vale lembrar que ONU e Venezuela não estão exatamente nos melhores momentos, porque o ano passado a ONU emitiu um relatório que condenava as eleições da Venezuela. Lembra, né? Maria Corina Machado não pôde participar, a Corina Yoris deu uma falha no sistema eleitoral, não pôde participar, o Edmundo Gonzalez participou, só que as atas eleitorais não foram apresentadas a público, só o CNE, que é o órgão eleitoral venezuelano, contabilizou os votos. Depois foi a Suprema Corte venezuelana, com grande parte dos juízes indicados pelo regime bolivariano. Não houve transparência política. Claro, nem Brasil, México e Colômbia, que são países mais à esquerda, puderam fazer a contabilização das atas eleitorais. Então a ONU emitiu um relatório criticando as eleições e a Venezuela falou que era um relatório mentiroso, um relatório golpista. Mas agora, claro, né, precisa da ONU para tentar fazer algum tipo de ação de soberania no território, do seu território na América do Sul. E aí, galera, para mim tá com cheirinho de uma intervenção na semana que vem, hein? Acha que vai rolar? Deixa aí nos comentários. Além disso, notícias importantes também do Brasil abrindo caminho para a ação da lei de reciprocidade. Os Estados Unidos taxaram em 50% os produtos brasileiros e o Brasil está sendo investigado na seção 301, que alega uma série de questões, o uso do PIX, a questão da pirataria, falta de propriedade intelectual, corrupção, desmatamento, enfim, né? Uma série de coisas que o Brasil estaria, segundo os Estados Unidos, atrapalhando o comércio americano e agindo de maneira desleal. Os Estados Unidos tiraram uma série de produtos, mas ainda assim, como por exemplo, né, o suco de laranja e tal, mas ainda assim, mais ou menos 35% das nossas exportações estão sendo taxadas em 50%. O Brasil já entrou na OMC, fez um pedido de consulta, os Estados Unidos, eles responderam esse pedido de consulta, mas é um trâmite que vai demorar, assim, questão de meses, talvez até anos para conseguir se resolver. Não acho, galera, que a OMC, Organização Mundial do Comércio, vai conseguir fazer uma resolução sobre a questão comercial, e penso que o Brasil, ele entrou na OMC mais ou menos para falar, tá vendo, ó, eu tô seguindo todos os trâmites. Acho que estou sendo injustiçado. Vou na organização que trata das questões comerciais, que é a OMC, se não der certo, vou adotar a lei de reciprocidade. Ou seja, fazer medidas que contrapõem as sanções do governo americano. O próprio Brasil falou, né, segundo o Alckmin, que a lei de reciprocidade é um instrumento importante e necessário, que ele espera que ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o que o Lula tem nos orientado, a tentar sempre negociar com os Estados Unidos. A gente teve o Ministério das Relações Exteriores mandando para a Câmara do Comércio um comunicado informando que o Brasil iniciou essas consultas. E aí, a Câmara do Comércio ela tem cerca de 30 dias, isso pode ser antecipado, claro, né? Para julgar se é possível ou não adotar essa medida de reciprocidade. Professor, ferrou. Por quê? Lembrando que quando você tarifa, na verdade é uma taxa que você está colocando para produtos estrangeiros. Existem vários produtos que a gente importa dos Estados Unidos que o Brasil não produz. Então a gente não estaria protegendo nada, a gente estaria deixando o produto importado mais caro para a população brasileira, ou seja, seria um prejuízo para a gente, né? Tanto que, por exemplo, isso é uma crítica que está sendo feita ao governo Trump. A gente pega o preço do café, por exemplo, disparou nos Estados Unidos, o preço da carne disparou nos Estados Unidos. Claro, o Trump está tarifando tudo que é importado e a produção americana não dá conta de concorrer com os produtos importados porque não tem. Então, por exemplo, os Estados Unidos dependem quase que 99% da importação de café. E quem são os maiores exportadores de café para os Estados Unidos? Brasil e Vietnã, dois países que foram taxados. Nossa, o que será que vai acontecer com o preço do café nos Estados Unidos que vai afetar a população americana? Aumento de custo, né? Aumento do preço. Então, o Brasil, se de fato taxasse os Estados Unidos diretamente, isso poderia pegar muito mal por causar uma inflação no mercado brasileiro e porque o Trump já falou. Se o país que eu coloquei uma tarifa responder com mais tarifas, a gente vai adicionar a tarifa que foi adicionada à tarifa. O senhor não entendi, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tarifou em 50%. Aí o Brasil vai lá e tarifa em 50% produtos americanos. Opa! O
Quer dizer, então, que os Estados Unidos tinha 50%, o Brasil colocou mais 50%. Os Estados Unidos, então, adotariam uma tarifa de 100%. 50% dos Estados Unidos, mais os 50% do Brasil. Até o Lula falou, né? Se a gente continuar nessa, vai chegar numa tarifa de milhões aqui por cento. Não acho que seja, né, o objetivo dessa guerra. Professor, então, como que o Brasil ele pode responder? Segundo o Itamaraty, pode ser em alguns setores como óleo, como gás, farmacêuticos, produtos agrícolas, mas não exatamente talvez com tarifas, mas sim com quebra de patentes de medicamentos e, por exemplo, de defensivos agrícolas. Seria uma maneira de fazer com que o Brasil pague menos royalties, menos direito de uso para os Estados Unidos e não aumente o custo de produção para o mercado brasileiro. Claro que isso pode gerar uma certa insegurança jurídica, porque se o Brasil é um país que ignora patentes, quebra patentes, será que eu investiria em um produto tecnológico, por exemplo, no mercado brasileiro? Pode gerar uma falta de confiança e, claro, algum tipo de medida de reciprocidade, até porque a seção 301 está investigando o Brasil também justamente por isso, por conta dessa questão de patente, propriedade intelectual. Então, pro preço, pelo menos em curto prazo, sem maiores problemas. Mas pode gerar um problema jurídico e um problema de confiança dos investidores estrangeiros no mercado brasileiro. Claro que pode. Além disso, o Brasil deixou, por exemplo, o Lula, né, falou que a hora que o Trump quiser conversar, palavras dele, né? O Lulinha Paz Amor estará pronto. Mas não pense que eu ficarei mendigando uma conversa. Procurarei, sim, outros parceiros. Até destacou, por exemplo, que existe uma missão comercial hoje do Brasil no México e que o Brasil tem reunião marcado com vários membros da Ásia. Pô, galera, bloco ali super importante, né? Do Extremo Oriente, que o Brasil pode fechar uma série de parcerias comerciais. Não no âmbito somente do Brasil, mas talvez até no âmbito do Mercosul, como já fechou com Singapura, como pretende fechar com o Canadá. Ou seja, a resposta do Brasil é a diversificação de mercados. O Brasil não ficará mendigando, segundo Lula, uma parceria ou um pedido de desculpas, enfim, com o presidente dos Estados Unidos. Professor, estou preocupado, e eu confesso que os americanos são de fato uma superpotência. Pô, cara, o Brasil exportava cerca de 40 bilhões, não é qualquer coisa. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Só que a China hoje, ela surge com destaque. Para vocês terem uma noção, soma as exportações dos Estados Unidos e as exportações da União Europeia, não dá as exportações para a China. A China é hoje disparado o principal mercado brasileiro. E nós tivemos uma ligação entre Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, com Mauro Vieira, que é o nosso chanceler. E nessa ligação a China deixou bem claro, galera, segundo ali as suas palavras, que vai se unir ao Brasil para resistir aos atos de intimidação. Até o chanceler colocou que a relação Brasil e China está nos melhores patamares possíveis, o que de fato, claro, é sensacional. Ainda bem, né, que a China está com esses bons olhos para o Brasil. Ele destacou, por exemplo, né, na ligação, que a China estaria disposta a fortalecer a cooperação com o Brasil e unir força com os BRICS, para resistir ao unilateralismo e à intimidação. Ou seja, Brasil, estamos juntos com você. E claro que o Brasil fez esse telefonema dentro do contexto da medida de reciprocidade, porque o Lula abriu consulta, muito possivelmente a Câmara do Comércio vai dar autorização e o Brasil pode fazer algum tipo de reciprocidade contra o Estado americano. Vai precisar de mais parceiros comerciais para suprir a demanda, para suprir a falta das exportações para os americanos. O Brasil está tentando, né, talvez a grande solução, pressionar os empresários locais para que o lobby americano pressione o governo Trump a abrir negociações com o Brasil, achar novos mercados para os produtos brasileiros e também a fazer políticas de incentivo ou de proteção ao emprego para os empresários locais. Imagina que você é um exportador de café e você perde o mercado americano, óbvio que você fica preocupado. O Alckmin falou, né, uma relação de complementariedade, a gente compra, por exemplo, o carvão siderúrgico dos Estados Unidos, então eles também dependem da gente, tentando convencer os americanos a abrir algum tipo de negociação. Vale lembrar que num passado recente, o próprio Xi Jinping já falou que Brasil e China poderiam ser os símbolos do combate ao unilateralismo e mostrando como o Sul global consegue sim ter uma autossuficiência, ou seja, não depender do mercado americano. Professor, agora eu fiquei tranquilo, hein? Quer dizer que nós estamos super bem, que a China vai dar conta do nosso mercado, que a gente pode depender do Sul global? Cuidado, hein, galera? Nações não têm amizades, nações têm interesses. A China não é a boazinha da história, nem os americanos. Os dois pensam nos seus próprios interesses. Ontem mesmo eu compartilhei com vocês que o embaixador chinês nos Estados Unidos colocou, porque
com essa tarifa, essa guerra comercial, a gente teve, por exemplo, no mês passado, 90% de toda a soja que a China importa, e olha que é muita soja, sendo comprada do Brasil. Os chineses reduziram a participação dos Estados Unidos no fornecimento de soja e aumentaram a compra de soja do Brasil. O que é claro, ótimo, né, para os nossos produtores, a soja é o carro-chefe da nossa agricultura para promover uma melhoria da balança comercial. Então, beleza. Qual que é o grande problema? É que o embaixador colocou que está disposto a fazer um acordo com os Estados Unidos. E sabe como que ele poderia fazer esse acordo? Poxa, a China estaria disposta a aumentar a compra de soja dos Estados Unidos, negociar com o Brasil, reduzir a compra de soja, para ver se existe algum tipo de chance de um acordo comercial China e Estados Unidos. Vocês entendem? É interessante para a China não comprar uma guerra comercial com os americanos. Será que a China realmente vai lutar do lado do Brasil quando isso começar a eventualmente comprometer os interesses chineses? É a questão que fica. A China está tão disposta a realmente ser a liderança dos BRICS, ganhar a confiança do Brasil a esse ponto, e mesmo que a China esteja, que acho super legal em curto prazo, o Brasil não pode confiar tanto assim. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Professor, então agora estou tranquilo porque a gente tem a China com o mercado consumidor que supriu o café, que supriu outros produtos. Até quando? Quem garante que sei lá, vou imaginar que sai o Lula e entra um próximo presidente que é um cara mais à direita, que tem melhores relações com os Estados Unidos, piores relações com a China. Só que a gente depende completamente do mercado chinês. Será que a China não poderia aplicar retaliações ao Brasil? Entende? Cuidado, galera. Não dá para você depender tanto assim de um único país. Acho importante, caso a China defenda a gente, valeu China, tamo junto, mas é importante o Brasil também compreender que a diversificação de mercados sempre vai ser a melhor opção até para a soberania e autonomia comercial do Brasil. Dentro disso, os Estados Unidos ainda fizeram algumas ameaças a mais ao Brasil. O senador Lindsey Graham, que para quem não conhece é um senador republicano e que é bem entusiasta de uma ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, ficou muito pé da vida, vamos colocar assim, com os ataques que a Rússia fez. Eu trouxe para você, né, que a Ucrânia, nesse mês passado, ela conseguiu atingir pontos muito importantes da infraestrutura energética russa. Cara, não são mídias ucranianas. É o próprio Ministério Russo falando que cerca de 20% do refino, da distribuição, da produção de combustíveis fósseis foi comprometida pelos ataques russos, nos oleodutos, nas refinarias, no centro de distribuição. Entende o impacto que isso traz para a Rússia? E o Putin, vendo que esses ataques estão acontecendo, respondeu, atingindo áreas de civis. Eu até coloquei isso ontem, deixando bem claro. O professor está falando que somente a Rússia atinge civis e que a Ucrânia é boazinha. Nunca falei isso. Nunca falei isso. O que eu falei é que a Ucrânia, nesse mês, atingiu preferencialmente para tentar minar a economia russa, os centros de distribuição e a infraestrutura energética. Mas, de novo, não existe a Ucrânia maniqueísta, né? Para de ser torcida, hein, galera? Torcer, você acaba assim, né? Passando por cima de alguns valores. Eu, por exemplo, cara, acho que, né, tem que ter um certo comprometimento com dinheiro, tá? E torço pro Corinthians, que é um clube completamente endividado. Mas é torcida, né? Vou fazer o quê? Eu amo o time, vou fazer o quê? Então a gente supera, a gente suporta algumas coisas, entende? Você não pode torcer para um país, tem que fazer uma análise geopolítica de maneira mais séria, né? Tentar ser o mais justo possível, independente de torcidas que você possa ter. Pelo menos eu, enquanto comunicador, enquanto um cara que tenta ter a maior responsabilidade possível com você que está me escutando, que quer ter uma fonte de informação mais fidedigna, mais segura, tento ser o mais justo possível nas informações. O máximo que for possível, claro, tá? E o Lindsey Graham colocou que Índia, China e Brasil e outros que sustentam a máquina de guerra do Putin, comprando petróleo barato, são responsáveis por isso. E até perguntou, como que vocês se sentem agora que as suas compras resultaram na morte de civis inocentes, incluindo crianças? A Índia já está sofrendo preço por apoiar o Putin. Os demais países também sofrerão. Ou seja, os americanos mais uma vez ameaçando o Brasil. O Brasil então está várias vezes sendo ameaçado. Pela questão comercial, pela questão política, pela seção 301 e agora também pela compra de petróleo ou de combustíveis frente aos russos. Vale lembrar, galera, que o Trump, ele também falou que não estava feliz com os ataques que aconteceram, mas a Karoline Leavitt, que é a porta-voz, deu aquela contornada, né? Assim, isso que está acontecendo, na verdade, é uma resposta ao ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia, as infraestruturas energéticas. Inclusive, está bem claro que Putin e Zelensky não conseguem fazer a paz sozinho, por isso que o Trump está tentando mediar um acordo. Percebe que tem uma certa passada de pano? Só que não é isso que a União Europeia está colocando. A Comissão Europeia,
que é hoje, né, o poder executivo aí da União Europeia, ficou, assim, totalmente inconformado, até porque estruturas europeias foram atingidas no ataque que a Rússia fez e começaram a fazer uma espécie de plano, mesmo sem a participação e anuência dos Estados Unidos. Falaram, por exemplo, de Alemanha e França mobilizando tropas. A Bélgica, por exemplo, se comprometeu a mandar mais caças F-16 e também auxílio financeiro para o Zelensky. A gente tem um plano dos europeus de 200 bilhões, pelo menos, tá, de euros, que estão congelados, indo para a Ucrânia, sendo utilizados para a reconstrução do país e, eventualmente, para a compra de equipamentos, além dos europeus falando de uma zona tampão de aproximadamente ali 40 quilômetros que teriam tropas europeias, a Giorgia Meloni já falou, me inclua fora dessa, né? Mas alguns países europeus fazer uma espécie de zona tampão para delimitar as áreas que seriam russas e ucranianas. Claro, tudo com a participação da Ucrânia, mas pelo menos por enquanto sem a participação do Trump. Ou seja, a gente percebe que tem uma postura bem diferente de como a União Europeia reagiu a esse ataque e como os Estados Unidos reagiram a esse ataque. A União Europeia aparentemente vai aplicar o 19º pacote de sanções, até mesmo com possibilidade de sanções secundárias. Ou seja, punir não somente a Rússia, mas países que negociam com a Rússia. Inclusive, claro, Brasilzão. É nóis. E para finalizar, pessoal, notícia bem rapidinha, a Turquia de Recep Erdogan, que a gente sabe que não tem boas relações com Israel, mas sempre manteve relações diplomáticas, relações comerciais, rompeu essas relações, alegando que o regime israelense está deliberadamente usando a fome como uma arma de guerra. A Turquia não corrobora, não compactua com isso, então prestou mais uma punição contra o Estado de Israel. Lembrando que a pressão aumenta não somente dos países tradicionalmente inimigos de Israel, mas também aqueles países mais neutros, que até estariam eventualmente dispostos a reconhecer o Estado palestino. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.